Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter. Primeiramente, ressaltando o nosso grande goleiraço, grande Daniel. A gente tem um trio de goleiros jovens muito bons, que eu acho que tem que ser devem ser firmados para ser os principais goleiros, que é o Daniel, o Vitor Hugo e o Antony. Três ótimos goleiros que a gente não precisa buscar nenhum outro goleiro em qualquer outro clube. Claro, é sempre bom a gente buscar, como eu gosto sempre de ressaltar e falar, jovens de bom nível para chegarem e já jogar, como o Yuri Alberto, por exemplo. Jovens que precisam daquela lapidação final para poderem jogar no time titular, e outros jovens que precisam de um desenvolvimento maior para poder, dentro da base, pegar todos os fundamentos, como se tem que se comportar dentro de uma partida e coisas do gênero. Mas o que eu quero colocar é que em primeiro plano, a gente tem que... Em primeiro plano, é óbvio que o nosso jogo foi bem mais ou menos. Acho que isso também vai muito na conta do Diego Aguirre. Eu não quero mais ouvir o papinho de que a gente precisa treinar ou coisa do gênero. É complicado, né? A gente teve quase 2 semanas de treino assim livre, e o Aguirre parece que deu um nó na cabeça do gringo. Porque eu gostei do nosso primeiro gol, teve uma triangulação, a gente conseguiu fazer uma jogada bem desarrojada, mas depois no desenrolar do jogo, a gente ficou muito amorcegando o jogo. Toque-toque sem profundidade, sem terminar a jogada. Porque eu sou muito dessa coisa, eu gosto de sair construindo a jogada, trabalhando bem a jogada, mas no meio, quando a gente está construindo a jogada e indo para a área adversária, para a área do adversário, a gente tem que terminar a jogada. Eu entendo dar um toque mais para trás, mas não lá para trás, porque em muitos momentos do jogo a gente tocava a bola para trás. A gente tem que ser incisivo, tem que terminar a jogada. Ela possa dar no que dê, mas tem que ser terminado. Eu acho assim incrível isso. E dentro da jogada a gente teve, dentro do jogo a gente teve situações importantes, onde a gente adentrava a área dentro, com perdão do tom da redundância, chegava perto assim, que teve a jogada do Johnny, teve a jogada do Caio Vidal, teve a jogada do Patrick, que foram jogadas incisivas que a gente entrou área dentro. E o cruzamento, infelizmente, teve o lance do Guerreiro, que ele acabou chutando e o zagueiro conseguiu interceptar. Teve outros lances desses que eu falei, de chegar à área dentro, aonde a gente teve o azar que naquele passe ali para encontrar alguém para chegar chutando para fazer o gol, tinha sempre um pé de um zagueiro do Sport ou algum outro zagueiro interceptando. Mas é que faltou aquela coisa. Isso vai muito da orientação do técnico. É isso que eu fico assim impressionado com a... É incrível, né? A gente tenta querer gostar, querer que continue. Embora eu acho que o Diego Aguirre tem que continuar, até porque eu acho que seria louco a gente demitir um técnico. Mas pelo amor de Deus, cara, é incrível como ele erra em coisas elementares. Tirou o Yuri Alberto e colocou o Heitor, e também sei lá, ele fez alguns câmbios assim que me deixaram bem assim irritado, porque não dá para te tirar o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele é um jogador de potência, um jogador inteligente,
um jogador que cria chances, que preocupa demais o adversário, porque o Yuri Alberto ele tá sempre se movimentando, sempre ele tá levando alguém com ele, algum marcador para ele. Ele é um jogador de um excelente nível, ele nunca pode sair. Porque por mais que às vezes ele possa não estar jogando o melhor do seu futebol, ele pode, em uma jogada, desequilibrar. E eu reconheço que o Aguirre melhorou muito a defesa, a gente tem uma defesa sólida, a gente consegue se manter muito bem. Só que é impressionante os fundamentos. Em muitos momentos que a gente... Porque eu acho todos os estilos de jogo muito bonito. Mas só que quem tem que colocar isso na cabeça dos jogadores, para os jogadores comprar a ideia, é de fato o treinador. Porque os jogadores têm que comprar a ideia do treinador. E quando muitas vezes isso não dá certo, acontece o que aconteceu com o Miguel Ángel Ramírez, porque o Miguel Ángel Ramírez destruiu o Internacional. Se a gente tem tantos problemas, sejam de físico, sejam de rendimento de jogadores que caíram demais, porque o Miguel Ángel Ramírez era um incompetente que não conseguia fazer com que os jogadores comprassem a ideia, não conseguia potencializar nenhum jogador, a gente tem muitos problemas, mas só que é o técnico que potencializa seus jogadores. E o Diego Aguirre, ele potencializou alguns jogadores, só que ele tem, às vezes, parece medo de fazer câmbios inteligentes, porque o técnico ele tem que ter o time do que ele vai trocar, quem ele vai colocar, o que ele vai mudar para poder dar um panorama diferente dentro da partida. Porque no jogo contra o Sport tinha que ter colocado o PV. O PV é um menino de muita boa técnica, um menino que vai pra frente, que preocupa o time adversário. E ele tá melhorando muito na defesa. Tanto que no jogo contra o Flamengo, que foi um dos melhores jogos que a gente fez dos últimos tempos, para mim, ele conseguiu sair bem, de uma forma satisfatória. Só que essa coisa, né? Todo atleta jovem, ele precisa de sequência, ele precisa que o técnico dê confiança para ele precisa que o técnico dê as orientações. Por exemplo, se eu fosse o técnico, eu falaria pro PV e pro Gustavo Maia: vão pra cima, driblem, arrisquem, chutem, não fiquem cabisbaixos se vocês errarem lance, continuem, tentem de novo, chutem a gol. Não falaria só para eles, mas só que o Gustavo Maia me parece ser um jogador que é rápido, dribla, que gosta de fazer associações com os meios, com os laterais. Parece um jogador muito interessante. Essas associações às vezes eu sinto falta, porque quando a gente recupera a bola, a gente tem que sair de forma rápida e fatal, sem errar o passe. A gente não pode errar o passe, porque no nosso jogo, se a gente erra o passe, a gente acaba não aproveitando o nosso jogo e a gente acaba se complicando dentro da partida. Ou a gente pode tentar através de... Porque às vezes quando a gente pega um time mais reativo, a gente tem que propor, e a gente tem a capacidade de propor também. A gente é uma equipe muito qualificada que consegue se sentir bem tocando a bola, desenvolvendo o jogo, tendo que passar de uma maneira mais tendo que ter mais a posse de bola, trabalhar mais o jogo. Porque a gente tem a nossa maneira de jogar mais reativa, que é uma maneira que já está bem enraizada, mas a maneira de trabalhar bem a bola, conseguir fazer com que a bola seja bem aproveitada, para que a gente tenha superioridade numérica. Só que essa coisa de trabalhar a bola, ela tem que ser de uma forma rápida, os jogadores têm que se apresentar, o jogador tem que fazer a opção de passe, porque dentro da partida a gente pode variar os momentos, porque tem momentos que tu tem que te defender mais, tem momentos que tu tem que tocar mais a bola, tem momentos em que tu tem que
tá lá em cima pressionando, fazendo com que o time adversário fique sufocado lá em cima. E a gente tem distintos modos que foram muito bem enraizados, desde o Abelão até o Ramires, que foi um dos piores técnicos do Internacional. Essa coisa dessa saída de bola trabalhada. Só que é aquela coisa que eu sempre digo: o técnico ele tem que conseguir fazer com que os jogadores comprem a ideia. O técnico tem que saber lidar, porque dentro do futebol não é só o campo, é a gestão do grupo. E se o técnico ele não consegue compreender isso, ele é engolido pelo vestiário. Tanto que foi isso que aconteceu com o Ramires. Ele foi incompetente, ele não soube vender a ideia dele, ele não soube fazer da melhor forma a gestão do grupo. E eu acho que o Aguirre ele tem que saber usar mais o seu banco, porque às vezes eu não sou desses como as viúvas do Koldé, que são os seres mais abjetos que eu já vi, porque eles estão sempre batendo nos jogadores, como se os jogadores fossem o principal fator para que nada desse certo. Quando o técnico é a cabeça, é o técnico que determina o que vai acontecer dentro de campo, é o técnico que dá as diretrizes, ele que dá os caminhos. Aí o jogador tem que fazer aquilo que o técnico diz. E se dentro de campo as coisas não estão saindo da melhor maneira, muito vai na conta do técnico. Porque se eu sou o técnico e vejo que a minha equipe ela fez o gol, só que ela tá amorcegando o jogo, eles estão errando muito o passe, eu vou e começo a chamar a atenção deles, dar orientações para pessoal, vamos tocar a bola mais rápido, vamos se apresentar, vamos chutar de fora da área, não vamos ficar dando chance pro adversário gostar do jogo e poder fazer dano na gente. E outra coisa também são as mudanças. Se eu tô vendo que tem jogador meu que tá cansado, que não tá rendendo dentro de campo, eu troco. O Moisés, às vezes, assim, ele parece que ele não se importa muito com o jogo, porque às vezes ele dá uns cruzamentos muito displicentes, ele às vezes vai mole na bola, às vezes parece que ele não tem vontade de vestir a camisa do Inter, e às vezes parece que ele tem um pouco de déficit cognitivo, porque tem algumas jogadas boas de lateral que ele não aproveita e às vezes ele volta a bola tudo lá para trás. São coisas como essas que eu me irritaria e eu cobraria demais para os meus jogadores eles serem vamos sair de uma forma bem trabalhada, porque a gente vai enfrentar outro time reativo, e até porque a gente vai ter que propor mais o jogo, mas vamos ser rápido na troca de passe, vamos chutar gol, vamos arriscar de fora da área. Quando a gente sair em velocidade, não vamos errar passe é elementar, passe, o que o jogador tem, o seu trabalho em uma parte significativa é as trocas de passe, as associações, jogadores se apresentando, um estando com o outro, sei lá, o que a gente queria ver é o funcionamento, é mais trabalho. E quando o time estiver sentindo, troca, dá um vigor diferente pro time, muda a postura do time, porque às vezes essas coisas de sistemas 4-4-2, 4-2-3-1 e coisa do gênero, ela é muito assim mais para o visual ou para ficar teorizando. O que importa é a postura do time dentro de campo, o que ele está fazendo dentro de campo, como ele está fazendo, se aquele jogador ele está exercendo da melhor forma o que o jogo está pedindo. E às vezes isso é a leitura do técnico que tem o time. O Moisés não está me rendendo, vamos botar o Paulo Vitor. O Paulo Vitor é bom tecnicamente, é jovem, tem vigor. E quando o Paulo Vitor não estiver bem, coloca o Moisés ou contrata, né? Eu tentaria trazer um Mena do Racing, que é lateral de seleção chilena, um lateral de muito bom nível, para fazer uma disputa boa, porque além de tu ter além de tu ter que ter jogadores titulares, tu
precisa ter bons reservas e bons jogadores jovens para disputar com esses bons jogadores reservas e com os bons titulares que nós temos. Essa competição saudável é importante, porque a gente tem condição de fazer muito mais do que a gente está fazendo. Eu sempre vejo, óbvio que eu não vou comparar grandezas, mas é interessante, por exemplo, o Tajeres do Cacique Medina. É um time muito gostoso de se ver jogar, um time de jovens, um time que encanta os olhos. O time do Lanús, que treina, que também é um baita de um treinador também, não estou me lembrando o nome dele agora, mas está brigando pelo título argentino. O Eduardo Domingues do Colón é bom técnico, ele deu uma baixada de nível, muito porque também tiraram muitos jogadores dele do Colón. O BKSS é um bom técnico. O Fabian Musto, o que ele está fazendo com o Barcelona de Guayaquil na semifinal de uma Libertadores? A gente tem bons técnicos brasileiros também, mas eu acho que não sairiam no momento. Mas o que toda a torcida quer ver é um bom funcionamento, que os jogadores estejam bem potencializados e que o Aguirre ele não tenha medo de, quando o jogo pede determinada mudança, ele faça, porque isso ajuda ele, ajuda o trabalho dele.